Olá pessoal do canal Destrancadamente, este é um canal de conhecimento e para quem não me conhece, eu sou professor aposentado da Unicamp. Dá para resolver todos os problemas que, por exemplo, levam a acidentes? Dá para evitar acidentes de avião, acidentes como esses da ponte, outra quantidade enorme de acidentes que estão se multiplicando e vão se avolumar agora devido aos problemas de catástrofe climática, que, bom, tem até um presidente recém-empossado que nega a existência do óbvio, né? Então, primeiro, a gente tem que não negar a existência do óbvio. O que é isso? Significa que sempre vão existir problemas e eles têm que ser resolvidos antes que virem catástrofes. Tá, mas como é que a gente faz para resolver tudo isso? Tem jeito? Tem. Nada disso precisa acontecer. E é isso que deixa indignados os brasileiros. Como que acontece tanta coisa? Bom, daí a gente vai ouvindo um monte de desculpa. Faltou dinheiro, Joãozinho foi para Minas e esqueceu de voltar, enfim, um monte de desculpa. Mas a gente sabe intuitivamente, porque todos nós somos seres humanos e ninguém é tão burro o suficiente para cair na conversa de que os problemas não podem ser evitados, acidentes não podem ser evitados, catástrofes não podem ser evitadas. Então eu vou trazer uma boa notícia para vocês. Primeiro, já está provado cientificamente, estatisticamente, através de tudo quanto é estudo que você pode imaginar, e não tem nenhuma refutação a respeito disso, ninguém consegue provar o contrário, que 90% dos acidentes podem ser evitados. O que significa isso? Significa que nós não somos obrigados a sofrer, seja como vítima local, seja como vítima da notícia, da má informação, seja como vítima do dinheiro nosso que é jogado no lixo, com 95% dos acidentes. Ainda mais, pior de tudo, é quando são fatais. Morre gente quando cai uma ponte, assim como morre gente quando cai um avião, quando tem um desabamento, quando tem uma enchente. Então, primeira coisa, a ciência nos ensina que não tem outra solução. A solução é que 95% poderiam ser evitados. 95% dos acidentes poderiam ser evitados com economia de vítimas, de dinheiro, economia de vítimas fatais, e nós que somos vítimas porque a gente paga e não tem retorno, porque a gente vê o sofrimento dos outros e a gente sofre também. Como que a gente faz então para resolver 95% dos acidentes e dos problemas que geram esses acidentes, tanto do que a gente vê quanto da gente mesmo? Então vamos prestar atenção. Existe um método para isso e é isso que nós vamos passar nesse vídeo. Existem dois? Não, existe um só. Por que as pessoas não usam? Porque não querem. Então eu vou passar para vocês. Primeira coisa que a gente tem que entender é que 90%, 95% dos acidentes e dos problemas podem ser resolvidos. Por quê? Porque eles são problemas do que a gente chama de natureza sistêmica. Eu criei um curso há 30 anos atrás de pós-graduação, que o pessoal chama de especialização, na Unicamp,
sobre gestão de processos. E é disso que se trata. Gestão de processos, a visão sistêmica dos problemas e dos acidentes. Então, se a gente tiver uma visão sistêmica, a gente consegue resolver 95% dos problemas e dos acidentes. Isso porque eles são devidos a causas que a gente chama de comuns, previsíveis, evitáveis. São causas que, se a gente trabalhar no sistema, com visão de sistema, a gente vai resolver. E os outros 5%? Os outros 5% é o que a ciência chama de causas especiais. São causas que a gente não consegue prever, são causas que a gente não consegue imaginar e, portanto, a gente não pode fazer uma prevenção, porque a gente não pode prever, tá certo? Mas 95% das causas são completamente previsíveis. É uma enchente de um rio, como a gente viu no Rio Grande do Sul, uma ponte que cai, um avião que se acidenta, são todas causas comuns, sistêmicas, que poderiam ser evitadas. Dessas causas, que a gente chama de causas comuns, previsíveis e evitáveis, a gente, para resolver, a gente tem que ter uma visão, um conhecimento, principalmente um conhecimento de ferramentas, de métodos, de maneiras, de procedimentos, primeiro para evitar de começar, porque o problema não é o acidente. O acidente não começa no segundo anterior ao acidente. O acidente não começa quando a gente acabou de ver, caiu uma pedra de um caminhão e matou 30 pessoas. Um acidente começa muito antes dele dar sinal de que vai acontecer. No caso específico desse último, ele começou antes da pedra cair, quando um motorista bêbado subiu no caminhão. E ele começou antes do motorista bêbado subir no caminhão, porque o motorista bebeu. Ele começou com a bebida do motorista. E antes do motorista beber, começou com uma outra coisa muito importante, que foi o motorista imaginar que podia beber. Ele teve uma falta de educação, ele teve um desvio. A gente não sabe se é um desvio momentâneo ou um desvio de caráter. Então, todo acidente começa lá atrás com um desvio. E é esse desvio que deve ser combatido para evitar o acidente. Então, todo acidente, 95% deles, para ser mais exato, ele pode ser evitado se a gente começar a evitar problema lá no começo. Se a gente combater os desvios. E como é que a gente faz para combater os desvios que provocam os acidentes? Então a gente precisa combater o desvio através da identificação de um desvio. E a partir desse desvio, que vai levar um baita de um tempo, pelo menos minutos, horas, dias, meses, anos, como é o caso da ponte, depois de um desvio, a gente tem tempo para prevenir o acidente. Então 95% são evitáveis se a gente identificar e combater os desvios que começam lá no começo. Lembra? É um desvio de educação, de valores, de caráter, que com treinamento, eventualmente, evitasse de um motorista ser capaz de imaginar, de beber
depois colocar-se dentro de um caminhão e depois pegar este caminhão para dirigir e depois deste caminhão para dirigir colocar uma pedra enorme e colocar uma pedra enorme no caminhão para dirigir depois de beber e essa pedra não está segura fortemente. Então esse raciocínio que a gente chama de 5 porquês ou causa raiz, a gente tem que buscar depois que o acidente aconteceu, mas a gente não preveniu mais o acidente. O que aconteceu? Vira notícia e esquece. Por quê? Porque isso não tem um tratamento sistêmico. A gente precisa ter um tratamento sistêmico e melhorar o sistema a cada vez que ocorre um acidente. Na verdade, essa melhoria é diária, contínua. Por quê? Porque antes de combater o acidente, eu vou combater o desvio e já vou atuar no sistema. Por quê? Porque eu sei qual é o desvio, eu sei que vai dar acidente, então eu já faço o quê? Previno. Esse é um grande problema que infelizmente a gente tem que conviver aqui no Brasil. O bom é que ele tem solução. Então veja, não estou aqui explorando o problema. Se você fica só falando do problema, você faz parte do problema. Você está contribuindo para o problema. Por quê? Porque você está falando só do problema e não da solução. Nós estamos falando aqui da solução, ok? Então, para a gente poder evitar 95% dos acidentes, sejam eles de automóveis, de moto, de avião, de ponte, acidentes porque cai barreira, acidente porque abre uma fenda depois de muita chuva, acidentes de inundação, metodologicamente, intelectualmente, é muito fácil, não tem problema nenhum para insuperável, porque 95% são causas comuns. E o que é necessário para isso? Bom, primeiro, é necessário trabalhar com o conhecimento e não com a informação. Ou seja, quem trabalha para resolver os problemas e evitar acidentes, quem tem a responsabilidade tem que ter o conhecimento necessário e aplicar esse conhecimento para que, ao invés de combater o acidente depois que ele ocorreu, ele combata o desvio que é a fonte do acidente. Não importa qual é o acidente. Então esse é um grande problema para ser resolvido pelo Brasil e que eu não vejo ninguém trabalhar. Todo mundo fala que precisa de mais dinheiro para reconstruir a ponte, todo mundo fala que precisa de mais dinheiro, porque o financeiro é o que importa. O financeiro é o que menos importa. Porque o financeiro é o resultado, o dinheiro é o resultado do conhecimento mal aplicado, não é resultado do investimento mal aplicado. Se eu não tenho conhecimento, eu posso colocar todo o dinheiro do mundo que não vai resolver nada em coisa nenhuma. Então, para economizar o dinheiro, para o investimento dar resultado, em qualquer atividade humana, a gente precisa primeiro ter o conhecimento, não ficar trabalhando com informação, com fofoca, com influência. Esse pessoal, enfim, todos que eu conheço não tem nenhum conhecimento de nada, a não ser de se apresentar. Ele se apresenta bem, qualquer coisa que ele fala, sem nenhum conteúdo, os que eu conheço, outros são muito bons, mas se for para falar de acidente, a pessoa tem que ter um conhecimento muito grande, e não sobre o assunto, mas tem que ter um conhecimento sistêmico. Por quê? Porque se eu estou dentro de uma ilha, eu não conheço a ilha vista de fora. Então eu tenho que ter um conhecimento sistêmico, amplo, para poder resolver. Não adianta eu chamar um monte de motorista de caminhão para saber como evitar acidente de caminhão, porque isso é um sistema.
São vários processos que ocorrem, são várias coisas que dependem do caminhão, depende da consciência da pessoa, depende de recursos humanos, depende de prevenções, de treinamento, que o motorista, como é um operacional, ele não sabe. Então eu vejo muita gente comentando, até em veículos de comunicação em massa, eles chamam um especialista. Um especialista que, na verdade, ele é uma pessoa que vai falar do problema e vai falar mais do mesmo. Por quê? Porque ele não é capaz de ver o problema de fora, ele não é capaz de ver que aquilo é sistêmico. Então, eu me nego a ser chamado de especialista, porque eu sou um profissional do conhecimento. Então, quem tem conhecimento é que pode falar sobre o assunto. Não porque ele é especialista, parece que ele é especial, não. A gente precisa pegar uma pessoa que tenha um conhecimento amplo e suficiente para resolver. Então, para terminar, a maneira da gente resolver qualquer acidente, 95% dos acidentes, por isso que eu falo qualquer tipo de acidente, e 95% em quantidade, é a gente ter um conhecimento, uma abordagem sistêmica e a gente conhecer de gestão dos processos. Por quê? Porque aí a gente vai buscar o desvio, que é a causa da causa que vai levar lá na frente ao acidente. Se eu combater o desvio aqui no começo, se eu não deixar, uma maneira de não deixar o motorista entrar no bar, pensar em entrar no bar, eu não vou mais ter motorista bêbado. Percebe? Percebe quanto que a gente gasta de dinheiro, de tempo, como que a gente fica triste, frustrado, como que isso dói no coração da gente, sabendo que existe solução, mas a solução não é aplicada, o pessoal fica mais do mesmo. Só para terminar, a gente não pode esquecer que, por incrível que pareça, a desgraça dá dinheiro para muita gente, desde o coveiro até o especialista que vai dar entrevista na televisão, o ego dele fica todo inflamado, né, inflado, e o próprio pessoal, às vezes, do setor de comunicações, que para eles desgraça é a melhor notícia que tem, é que dá mais audiência. Então, cria-se um ciclo até viciado em cima dos problemas e dos acidentes. Então eu estou aqui, não dependo de nada disso, eu dependo só do meu conhecimento e eu deixo esse recado final. 95% dos acidentes e dos problemas gerais e pessoais da gente mesmo podem ser resolvidos. Por quê? Porque são problemas chamados de comuns, são previsíveis. Tá ok? Um abraço, até breve. Meu currículo vai na descrição. Não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo.